Olá, chegando para mais um episódio do nosso podcast, aqui uma série de episódios que estamos fazendo aqui no nosso podcast do Estúdio Bioparque, no Show Rural, nesse ano de 2023, 35ª edição do Show Rural, mais uma edição histórica. Aliás, a cada ano, as edições do Show Rural têm crescido muito, são números estratosféricos. Essa edição da feira aqui, já, nos primeiros 2 dias, já tinha superado todos os números, no terceiro dia mais ainda, e o mesmo se aplica quando se fala de Bioparque, do estande do Bioparque aqui no Show Rural. Os números, assim, também são fantásticos. A cada dia tem aumentado o número de pessoas aqui. No segundo dia, para vocês terem uma ideia, você que nos acompanha aqui, foram quase 600 pessoas passando pelo nosso estande. Não é para qualquer um. Isso que nosso estande está bem maior esse ano aqui e realmente está chamando muita atenção. Chama a atenção também o assunto que nós vamos falar agora neste episódio. Mercado agrícola. A nossa região é movida pela agricultura, a nossa economia é movida pela agricultura. E quem entende muito desse assunto também, para falar sobre isso, nós convidamos o Gustavo Costa. Gustavo, que é head de motores fora de estrada para a América do Sul da Volvo. A Volvo, que em 2022 começou assim, uma parceria com o Bioparques, está residindo, a empresa residindo, a Volvo Penta residindo no Bioparque desde maio de 2022. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos então o Gustavo, que é engenheiro mecânico, está há 10 anos, ele começou a fazer, ele estava terminando o ensino médio lá, porque no novinho, acho que ele devia ter uns 10, 12 anos quando entrou lá na Volvo. Brincadeiras à parte. Obrigada, Gustavo, pela sua presença, por ter aceito o nosso convite aqui para participar conosco. Eu que agradeço pelo convite. Um assunto muito rico quando se fala aqui de mercado agrícola, como esse mercado vem ganhando campo quando se trata de tecnologia e mercado agrícola também. E a Volvo faz parte disso, a Volvo Penta faz parte disso, né, Gustavo? Exatamente. No ano passado, nós nos conectamos com o Bioparque, até pelo Bioparque ter esse perfil de tecnologia e de conectar as pessoas e as soluções e as empresas. Com isso, a gente conseguiu se aproximar tanto da parte de pesquisa e desenvolvimento, que é muito forte lá dentro, como das cooperativas, dos grandes agricultores, desse mercado de gás que tem muito forte aqui no Oeste Paranaense. Então, a gente viu como uma grande oportunidade para ampliar o nosso negócio e crescer junto com o mercado brasileiro e com o mercado paranaense, né, que é tão pujante aqui na nossa realidade. Você é head de motores fora de estrada. Como é que é esse cargo? Qual que é esse trabalho? Explica um pouquinho para a gente. Hoje eu sou responsável pelo crescimento e desenvolvimento do mercado de motores fora de estrada para a Volvo Penta na América do Sul. Motor fora de estrada é basicamente todas as máquinas que não são rodoviárias, não são caminhão, carro e ônibus. Então, desde máquina agrícola, máquinas de construção civil, movimentação de carga, motor estacionário, motobomba, todos esses mercados eu sou o responsável em desenvolver e aumentar a carteira da Volvo Penta. Como é que você, o que dá para a gente falar do potencial agrícola? Aqui vamos falar especificamente da nossa região, né? A Volvo Penta atuando firmemente aqui na nossa região. Mercado agrícola, como nós falamos, ele está sempre em franco crescimento, em franco desenvolvimento e também se atualizando cada vez mais, né? Uhum. Que avaliação que você faz do potencial do mercado agrícola? Olha, exatamente, o potencial é praticamente indescritível, porque quando você compara com os outros países, você vê a força que o nosso mercado tem, a força que o agro tem até dentro do PIB do Brasil. E a gente, sempre que a gente tenta passar essa mensagem para a Suécia, para a nossa matriz, a gente conseguiu encontrar uma maneira bem bacana de mostrar para eles o tamanho disso, que a gente conseguiu traduzir o tamanho do nosso potencial em alguns números. Por exemplo, o mercado de cana-de-açúcar, só a área de cana-de-açúcar plantada no Brasil é o tamanho do Portugal, do país de Portugal. A área de milho plantada no Brasil é do tamanho da Suécia. E a área de soja plantada no Brasil é do tamanho do Reino Unido. Então, quando a gente fala só de 3 culturas, de tantas outras que a gente tem no Brasil, a gente está falando de 3 países, 3 grandes importâncias na Europa, né? Então, dessa maneira, a gente consegue traduzir um pouco mais. Assim como, por exemplo, o mercado agrícola brasileiro, ele alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. Então, realmente o Brasil é a
a grande roda que gira a alimentação mundial. E justamente até por isso dá para a gente falar que o que leva o Brasil a ser um país com potencial agrícola é justamente essa atuação no mercado externo e que vem crescendo a cada dia, né, Gustavo? Exatamente, exatamente. Você consegue perceber pelos números, pela movimentação aqui nas feiras, que o mercado ele realmente está muito aquecido. A projeção de crescimento é muito grande, a gente tem muita área ainda para explorar, de aumentar as lavouras. A produtividade, ano após ano, ela cresce muito e com isso cresce a necessidade de mão de obra, a necessidade de maquinário, a necessidade de novas soluções, novas tecnologias. Então é sempre muito importante que as empresas estejam conectadas, porque tem espaço para todo mundo crescer aqui no agro brasileiro. Já que você citou nesse assunto, eu ia te perguntar justamente isso. Qual que é a perspectiva desse crescimento? Qual é a perspectiva do mercado agrícola em 2023? Até o momento, a gente tem percebido um crescimento muito bom. A projeção está muito boa, até porque as condições climáticas foram muito favoráveis para o mercado agrícola esse ano, com exceção do sul, que teve um período de seca no final do ano passado, mas de uma maneira geral, a condição climática foi muito favorável. A gente está tendo números muito expressivos de crescimento da produção e da colheita. Então, a gente acredita que ele vai continuar nessa crescente, principalmente por causa de fatores externos que aumentam a demanda de alimento vindo do Brasil, né, por escassez e pelas crises que a gente está tendo nos outros países de origem. Então, quando você soma tudo isso, você consegue perceber que a tendência é a gente continuar nesse crescimento. Certo. E qual é o papel da Volvo? Vamos falar especificamente da Volvo Penta nesse crescimento do mercado agrícola. Vamos falar aqui específico da nossa Claro. região, né? Claro. A Volvo Penta, ela está presente no mercado agrícola fornecendo motores para essas máquinas. E como o foco de todo produtor é a produtividade, a eficiência e cada vez ter um melhor balanço econômico da sua operação, a gente consegue oferecer um motor que é muito vantajoso em vários aspectos para melhorar essa produtividade do produtor rural. Nós estamos criando várias parcerias com os fabricantes de maquinários brasileiros para aprimorar essa tecnologia, melhorar as máquinas que estão em campo e conseguir ajudar a alavancar esse potencial brasileiro. Como é que começou a parceria? Vocês estão nessa parceria com o Bioparque desde maio de 2022. Quando vocês passaram a residir, atuar como empresa residente no Bioparque. Como é que começou essa parceria, Gustavo? Isso começou por coincidência aqui no Show Rural, que nós nos conectamos com toda a família Dona Duzi aqui. Eles nos mostraram o potencial e a projeção visionária que eles têm. Nós nos identificamos com a missão e com os valores do grupo Bioparque. Então, nós enxergamos uma oportunidade que seria vantajosa para ambos os lados, né? Que seria desenvolver o mercado agrícola aqui dentro, principalmente o mercado de gás, de energia movida a gás, porque o oeste paranaense ele é muito grande nisso, é a maior concentração de criação suína do Brasil, e com isso nós temos um grande potencial de geração de gás e transformar esse gás em energia elétrica. Com isso, nós nos posicionamos dentro do Bioparque para desenvolver uma nova geração de motores movidos a gás. Até nesse ano, nessa edição do Show Rural, nós estamos com um motor movido a gás aqui para gerar energia para o evento. E nós temos o plano de continuar nessa linha de desenvolvimento de solução de combustíveis alternativos, que vai ser benéfico para todo mundo. Essa parceria com o Bioparque, vocês trocam experiência, vocês levam a experiência da Volvo para o Bioparque, o contrário também, o Bioparque dá essa assistência, dá troca essa experiência, inclusive ajudando a identificar também quais as necessidades dos clientes da Volvo. Exato, exato. O Bioparque ele tem uma veia de pesquisa e desenvolvimento muito forte, além de ter uma conexão muito grande com o mercado local, com as cooperativas, com os produtores. Então, é uma troca de informação muito valiosa para ambos os lados. Então, todo mundo ganha com essa relação. E o que vocês conseguem identificar, então, quais as maiores necessidades, as maiores dores do cliente? Exato. Como o cliente ele está sempre buscando ser mais produtivo e mais eficiente, ele acaba deixando de uma maneira muito clara e transparente quais são os pontos que a gente consegue trabalhar para melhorar a vida dele dia a dia. E quando você olha uma máquina operando, por exemplo, no mercado agrícola, a gente chama de custo total de operação, que é da compra da máquina ao consumo, ao dia a dia, manutenção, até que acabe o ciclo de vida dela. Quando você olha a máquina como um todo,
Em alguns casos, até 70% desse custo é em combustível, para ela trabalhar durante a safra e colheita. Então, sempre que a gente conseguir encontrar uma solução de menor consumo de combustível, de ser mais eficiente, da conta ficar cada vez mais positiva, vai ser extremamente importante para o agricultor. Sem falar também na disponibilidade, porque com esse aumento de produtividade, essa demanda cada vez maior de alimento do mundo todo buscando no Brasil, a janela tem ficado cada vez mais apertada, tanto para o plantio quanto para a colheita. Então, você tem que ser muito eficiente. Não tem tempo a ser perdido nesse momento. Então, cada minuto conta, cada hora conta. E o custo de uma máquina parada é muito grande. Não só pela máquina, mas também pela perda da produtividade que você está tendo. Então, você ter um motor que não para de funcionar e que consome menos combustível, essa é a conta dos sonhos de qualquer produtor. Hoje, quando se fala em economia, tem que se pensar em todos os detalhes. A gente sabe que a agricultura gera muita receita aqui para o país inteiro, está em franco desenvolvimento, tivemos números positivos também, várias culturas tiveram números positivos, né? Ficaram muito além do esperado, como soja, o trigo, o milho também, né? São números bem expressivos. Então, eu imagino a satisfação de vocês quando desenvolvem um produto, né, como o maquinário da Volvo, e que ajuda o agricultor, o produtor rural, seja o pecuarista, o produtor de qualquer outro tipo de semente, quando ele tem um resultado positivo também, que isso reflete diretamente ali no bolso do produtor, né? Exatamente. Nós temos alguns casos de sucesso que nos deixam muito orgulhosos quando a gente para refletir o trabalho que tem sido feito. Alguns casos de cliente comentando sobre 20% a 30% de economia de combustível na operação. Isso é algo muito grande, que dá um impacto muito grande na operação dele. A disponibilidade da máquina, que a gente tem um motor que tem uma durabilidade muito grande. Então, a confiabilidade que ele tem no produto que ele está usando no dia a dia é muito grande. Ele sabe que ele consegue trabalhar, consegue chegar no limite e a máquina vai aguentar, a máquina vai continuar rodando, vai conseguir entregar o que ele precisa e ele conseguir parar ela somente no momento que ele consegue parar. Ele deixar para fazer uma manutenção só depois de uma safra, deixar para fazer algum reparo no momento que está antes de começar uma safra. Então, isso ajuda muito, porque dá previsibilidade para ele. E quando você tem previsibilidade, fica muito mais fácil trabalhar. Dá para citar um desses cases de sucesso, para exemplificar para a gente, para quem está nos acompanhando, um desses cases de sucesso? Claro, temos sim. Um exemplo é o exemplo da Jacto, que até no show rural do ano passado eles trouxeram pela primeira vez ao público a Planter, que é uma máquina híbrida plantadora de grãos, com o nosso motor 13 litros. Ela está em campo fazendo testes, os resultados têm sido muito bons. E também a Rover 500, que também foi lançada por eles na AgriShow do ano passado, que é uma colhedora de cana de 2 linhas. E também eles têm sentido no dia a dia tanto a parte de economia de combustível quanto a disponibilidade da máquina, porque o motor ele é muito resistente, ele tem uma durabilidade muito grande. Então, quando você soma esses dois aspectos, você tem a receita do sucesso, basicamente. Me fala um pouquinho, então, agora para a gente já estamos nos encaminhando para o final, estou conversando com o Gustavo Costa. O Gustavo, ele é head de motores fora de estrada para a América do Sul, da Volvo Penta, empresa residente no Bioparque. Essa experiência, então, da Volvo Penta com o Bioparque também, trouxe números positivos, né, para vocês. Dá para fazer uma análise, então, desse período que vocês estão lá, vai para um ano somente, mas durante esse período aí eu sei que eu já tenho conhecimento de alguns números de vocês lá, que são números assim, bem expressivos, né? Exatamente. Apesar de ser apenas um ano a nossa parceria, os resultados são surpreendentes, né? A quantidade de ganhos, não só quantitativos, mas qualitativos também, né? Pelas parcerias, pelos contatos, a projeção futura é muito boa e a gente gostaria de continuar nesse desenvolvimento de novas tecnologias, de combustíveis alternativos, principalmente nesse mercado de gás. A gente entende que é um potencial muito grande e que a gente está no lugar certo para isso acontecer. Que o Bioparque ele é o ambiente que vai nos proporcionar esse desenvolvimento, as parcerias corretas, se conectar com as pessoas certas, com as tecnologias que são necessárias para o momento. Então, com isso, eu acredito que todo mundo só tem a ganhar. É uma parceria muito vitoriosa.
Gustavo, quero agradecer muito a sua participação conosco aqui, a sua disponibilidade em atender o nosso convite. Já deixo o convite para retornar também. Nós temos muito a falar aí. É sempre a cada época a gente chama para fazer um balanço, né? Olha, há alguns meses nós conversamos, a situação era essa, e agora como é que está, né? Então já fica o convite para retornar, que nós temos muito a conversar ainda. Eu que agradeço a oportunidade. Conversei então com o Gustavo Costa, o Gustavo que é head de motores fora de estrada para a América do Sul, da Volvo, no nosso episódio de hoje, Mercado Agrícola. Tem mais pela frente ainda. Aqui Cristina Pinheiro e este foi o seu podcast Estúdio Bioparque no Show Rural 2023. Até mais.